Todos disseram que aquela planta espinhosa destruiria a região. Hugh Wilson fez o impensável, decidiu deixá-la crescer. Em setembro de 1987, aos 60 anos, o botânico caminhou por 109 hectares de terras degradadas na península de Banks, na Nova Zelândia. As encostas estavam cobertas por uma massa quase impenetrável de flores amarelas e espinhos. Para os fazendeiros locais, aquilo era uma invasão que precisava ser eliminada imediatamente. Mas Wilson anunciou exatamente o contrário. Não pulverizaria herbicidas, não usaria tratores, não colocaria fogo, não cortaria os arbustos. Ele simplesmente fecharia os portões e observaria. 2 semanas depois, uma carta publicada no jornal de Akaroa o chamou de tolo e sonhador. Alguns moradores acreditavam que as sementes se espalhariam por toda a península, arruinando propriedades e levando famílias à falência. Na visão deles, Wilson estava transformando uma fazenda problemática em uma bomba ecológica. Quase 4 décadas depois, porém, o cenário era outro. Onde antes havia pasto empobrecido e moitas de gorse, surgia uma extensa floresta nativa, com aves, samambaias, riachos e cachoeiras permanentes. E a planta que todos queriam destruir quase desapareceu. Ninguém a exterminou. Ela criou as condições para a floresta crescer, perder a luz e, no fim, substituir completamente a própria invasora. Como isso foi possível? E por que Wilson nunca precisou plantar uma única árvore para recuperar aquele lugar? A terra que Hugh Wilson encontrou em 1987 não estava apenas degradada. Depois de décadas de pressão, parecia lutar contra qualquer tentativa de recuperação. Desde 1900, o gorse era tratado na Nova Zelândia como uma erva daninha nociva. Durante 87 anos, a recomendação permaneceu a mesma: destruir a planta com veneno, fogo, máquinas pesadas ou repetir tudo na estação seguinte. O antigo proprietário seguiu essa lógica. Pulverizou as encostas, abriu clareiras com tratores, cortou os arbustos à mão e queimou faixas do terreno. Ainda assim, cada intervenção expunha o solo à luz e criava espaço para milhares de sementes adormecidas germinarem. O gorse voltava mais denso, mais rápido e ocupando áreas maiores. Quando mais da metade da propriedade estava coberta por moitas fechadas e o pasto abaixo delas havia entrado em colapso, a fazenda parecia ter derrotado o fazendeiro. Foi então que Maurice White entrou na história. Contador em Christchurch, ele guardava dinheiro desde 1977 para comprar terras destinadas à proteção das aves nativas. White não era botânico, mas podia contratar alguém que conhecesse aquela paisagem. Hugh Wilson havia passado anos estudando a vegetação de Aoraki/Mount Cook, da ilha Stewart e da própria península de Banks. Ele sabia como aquelas montanhas eram antes da chegada dos europeus. E, sob os espinhos que todos queriam eliminar, Wilson percebeu algo que ninguém mais havia enxergado. Antes da chegada dos colonizadores europeus, a península de Banks era coberta por floresta nativa do topo das colinas até o mar. No fim dos anos 1980, porém, quase tudo isso havia desaparecido. Restavam apenas fragmentos isolados do que um dia fora um ecossistema contínuo. Foi então que Hugh Wilson percebeu algo extraordinário. Debaixo do gorse, escondidas pela sombra e protegidas pelos espinhos, pequenas mudas nativas estavam surgindo sozinhas. Ninguém as havia plantado, ninguém irrigava aquela terra, as sementes chegavam trazidas pelo vento ou por aves e começavam a germinar em silêncio. Ali apareciam espécies como canuca, marrou, fúcsia nativa, wineberry, lemonwood e five finger. Plantas que dificilmente sobreviveriam em pastagens abertas, secas e expostas ao gado. A explicação estava na própria biologia do invasor. O gorse é uma leguminosa. Assim como o feijão e o trevo, ele ajuda a enriquecer o solo com nitrogênio por meio de suas raízes e da associação com bactérias. Em áreas empobrecidas por décadas de pastoreio, isso faz diferença.
Mas havia mais. Um gorse adulto forma uma barreira espessa, fechada e espinhosa, capaz de bloquear o avanço de ovelhas, bois, cabras e até outros herbívoros. Aquilo que parecia apenas um matagal agressivo funcionava na prática como um berçário blindado para árvores nativas. E esse processo tinha prazo. Nos primeiros anos, o gorse cresce rápido. Depois, sua estrutura começa a enfraquecer. Os galhos se inclinam, a copa se abre e a luz passa a atingir as mudas que ele próprio protegeu. As árvores nativas, então, sobem acima do invasor, criam sombra e tomam o controle. Só que o gorse precisa de sol pleno para se regenerar. Sem luz, ele morre. E ao morrer, transforma-se em matéria orgânica no chão da floresta que ajudou a criar. A planta que todos queriam eliminar podia, nas condições certas, ser o atalho mais rápido para a volta da mata nativa. Quando Hugo Wilson publicou suas observações e deixou claro que não pretendia eliminar todo o gorse, a reação local foi imediata. Para muitos moradores da península de Banks, aquilo não era ciência, era irresponsabilidade. As cartas ao jornal o chamavam de ingênuo, sonhador e até perigoso. Fazendeiros temiam que milhões de sementes escapassem da reserva, cruzassem cercas e invadissem vales vizinhos, tornando o controle ainda mais caro e difícil. Na visão deles, Hugo Wilson não estava restaurando uma paisagem, estava criando uma ameaça para toda a região. A pressão não vinha apenas dos vizinhos. As regras locais ainda exigiam que o gorse fosse controlado ao longo das divisas. Wilson obedeceu, mas só ali. Limpava uma faixa estreita junto às cercas e deixava o interior seguir seu curso natural. Todo ano, o conselho fiscalizava. Todo ano, os moradores observavam aquelas encostas ficarem amarelas na época da floração. Para quem passava do lado de fora, Rinewai parecia um desastre anunciado. Então, veio a Grande Seca de 1988. Nas propriedades vizinhas, o capim secou, o solo endureceu e o gado começou a sofrer. Em partes da terra administrada por Wilson, porém, ainda restavam áreas com pasto utilizável. E foi nesse momento que ele fez algo inesperado. Abriu os portões e permitiu que um vizinho levasse seu gado para pastar ali. Esse gesto mudou uma relação. O fazendeiro que antes via Wilson com desconfiança tornou-se, com o tempo, um amigo. Em 1991, a história ganhou outra escala. O Trust de Maurice White comprou a área vizinha de Otanerito e Sacion e a incorporou à reserva. A responsabilidade de Wilson disparou, mas apesar da expansão, uma coisa continuava igual. Ele ainda não tinha provas visíveis de que sua aposta ecológica daria certo. Administrar uma reserva com mais de 1.000 hectares já seria difícil para qualquer pessoa. Hugh Wilson fazia isso sem possuir um carro. A cada 10 dias, ele pedalava cerca de 90 quilômetros entre Christchurch e Rinewai. Mais tarde passou a viver em uma pequena cabana movida a energia solar, cercado por encostas íngremes, trilhas e moitas de gorse que pareciam não mudar. Um ano se passou, depois 5, então quase 9. Para os vizinhos, a paisagem continuava exatamente igual. As colinas ainda ficavam amarelas durante a floração e não havia uma floresta visível surgindo por cima dos espinhos. Alguns acreditavam que a sucessão levaria 50 anos, outros tinham certeza de que jamais aconteceria. Wilson, porém, continuou registrando tudo. Marcava pontos fixos para fotografias, observava as mudas nativas e publicava estudos que quase ninguém da região parecia disposto a ler. Ele não podia acelerar o relógio ecológico, só podia impedir o fogo, manter os animais afastados e esperar. Então, em 1997, a paisagem começou a responder. Nas áreas mais antigas, as moitas de gorse começaram a tombar em pequenos trechos. Onde canuco e marrói haviam crescido escondidas, folhas verdes atravessaram a cobertura amarela e alcançaram a luz. Durante 9 anos, Wilson tivera apenas uma hipótese. Agora, as próprias colinas começavam a prová-la.
Em 2016, pesquisadores voltaram aos mesmos pontos de fotografia registrados por Wilson em 1988. O resultado praticamente encerrou a discussão. Na imagem antiga, o terreno aparecia coberto por pasto degradado e densas moitas amarelas de gorse. Quase não havia sinal de floresta nativa. 28 anos depois, a fotografia feita do mesmo lugar mostrava outra paisagem: copas fechadas de canuca, samambaias arbóreas no subbosque e nenhum gorse visível no enquadramento. Os fazendeiros não estavam totalmente errados ao temer a expansão da planta. Enquanto ovelhas e bois permaneciam no terreno, o gorse se espalhava e as mudas nativas eram comidas assim que surgiam. Mas quando os animais foram retirados, tudo mudou. As árvores jovens sobreviveram, ultrapassaram os espinhos e bloquearam a luz necessária ao gorse. A planta invasora não havia mudado. O ambiente ao redor dela, sim. Hugh Wilson chamava sua estratégia de manejo por interferência mínima. Isso não significava abandonar a reserva e esperar por um milagre. Significava remover apenas as pressões que impediam a floresta de voltar. A prioridade era manter o gado do lado de fora, conservar as cercas, evitar incêndios e controlar animais como cabras, cervos e gambás que destruíam mudas e ovos de aves. Algumas plantas invasoras realmente perigosas também eram eliminadas, mas não havia campanhas de plantio em massa, grandes obras de terra ou pulverização de encostas inteiras. Enquanto a equipe fazia esse trabalho silencioso, a natureza cuidava da parte mais pesada. Com o passar dos anos, centenas de espécies vegetais nativas foram registradas em Hawaii. Aves como tuá, bellbird, quereru e o falcão da Nova Zelândia voltaram a ocupar os vales. Samambaias e samambaias arbóreas formaram um novo subbosque e, à medida que as raízes estabilizavam o solo e a copa reduzia a evaporação, riachos e cachoeiras passaram a manter água durante períodos mais longos. A floresta também começou a gerar valor econômico por meio de créditos de carbono, doações e visitação pública. O ponto central, porém, era outro. Quase nada disso veio de árvores plantadas por pessoas. Wilson não reconstruiu a floresta peça por peça. Ele restaurou as condições necessárias e permitiu que o próprio ecossistema concluísse o trabalho. Quando Hugh Wilson fez suas primeiras previsões, o gorse ainda cobria grande parte das encostas e alcançava vários metros de altura. Para muita gente, imaginar uma floresta nativa naquele lugar parecia absurdo. Mas, à medida que a mata se fechava, os efeitos ultrapassaram os limites de Hawaii. As aves começaram a se deslocar para os vales vizinhos. Famílias de fazendeiros voltaram a registrar espécies que não apareciam em suas terras havia décadas. A resistência também mudou. Pessoas que antes temiam a reserva passaram a reconhecer seu valor. Algumas começaram a participar de visitas guiadas, mostrando a pesquisadores e turistas como uma paisagem considerada perdida havia se transformado. Hugh Wilson, já idoso, continuou vivendo de forma simples em sua cabana. Ainda observava plantas, registrava aves e escrevia à mão o boletim da reserva, ilustrando cada edição antes de enviá-la aos apoiadores. Décadas depois do início do experimento, uma frase ainda resumia toda a história: Wilson nunca plantou uma única árvore. Em outubro de 1988, uma fotografia acima do Vale de Otanerito mostrava uma encosta de capim pálido e manchas amarelas de gorse até o mar. Em outubro de 2016, outra imagem foi registrada do mesmo ponto. 28 anos depois, quase tudo havia mudado. No lugar do pasto degradado, havia uma floresta fechada, com copas de canuca, samambaias arbóreas e nenhum gorse visível. Entre as duas fotografias, ninguém plantou uma floresta naquela encosta. Não houve pulverização em massa, escavação ou máquinas reconstruindo a paisagem. Wilson retirou os animais que destruíam as mudas, controlou o fogo e devolveu ao ecossistema algo raro: tempo,
Talvez essa seja a maior lição de Hinewai. Restaurar a natureza nem sempre significa fazer mais. Às vezes, significa parar de impedir que ela faça o que já sabe. Se histórias assim mudam sua forma de enxergar o planeta, inscreva-se no canal.